Olá! Hoje nós vamos falar desse tema aqui, quando falar na hora certa. Você sabe quando falar na hora certa? Este livro traz princípios para termos uma boa comunicação no contexto da fé cristã e vai nos ensinar ainda, através desses princípios, quando nós devemos falar e quando devemos permanecer calados. Será que nós conseguimos permanecer calados, mesmo quando estamos falando ali no momento agitado, né, que gera uma discussão? Qual é o momento que nós devemos falar? Será também que nós devemos ficar sempre em silêncio? Então o autor vai nos ajudar através de hábitos, vai nos mostrar hábitos, vai nos ajudar, nos ensinando como nós podemos melhorar a nossa comunicação uns com os outros e assim melhorar também o nosso relacionamento com as pessoas, porque a comunicação é com quem? Nós vamos comunicar com outras pessoas. E assim, quando nós sabemos nos comunicar, sabemos quando falar, sabemos quando permanecer em silêncio, a nossa comunicação será melhor e também os nossos relacionamentos com certeza será melhorado através da comunicação, porque tudo gira em torno de comunicar, de falar, de conversar. E o autor começa com a seguinte questão: como o silêncio pode melhorar a nossa comunicação? Quando nós ficamos em silêncio, o autor fala que numa comunicação, quando nós permanecemos em silêncio, nós mostramos para o outro que nós estamos tentando compreender essa pessoa. Então o silêncio eles ajuda também a compreender. Mas também não é só você ficar ali em silêncio e não estar ali realmente prestando atenção na pessoa. Você tem que estar em silêncio, mas também você tem que observar, mostrar que você está ali, presente nessa comunicação, mesmo estando em silêncio. E o silêncio pode criar um clima de respeito ali entre as pessoas que estão nessa comunicação, que estão conversando. E criando esse respeito, esse ambiente, esse clima, você vai mostrar para outra pessoa que você está interessada no que ela está falando e também se está ali desenvolvendo um momento para uma discussão, para uma explosão, você vai parar, ficar em silêncio e essa pessoa, você vai deixar ela falar, né? Quando a pessoa fala, ela também ouve o que ela está falando e se reorganiza. E se o clima está gerando uma explosão, você para, fica em silêncio, você mostra para essa pessoa respeito e você deixa ela falar e você vai evitar o quê? Gerar confusões, gerar briga. Então, você também deve parar, ficar em silêncio. Mas não é aquela pessoa assim, que você fica em silêncio, mas você não tá nem aí, olha para cima, olha pro lado, nada disso. Você também tem que estar ali presente, olhando para a pessoa, direcionada para a pessoa, para ela sentir que você está presente nessa conversa e que essa conversa não é algo só da minha parte, não, você também está ali e você está prestando atenção, você quer compreender essa pessoa. Então, quando você mantém o silêncio, você demonstra isso, você demonstra respeito e a pessoa que está aí falando com você, ela vai sentir confiança em você também. Então, o silêncio é super importante no momento aí do diálogo. E agora, não fique em silêncio. Olha aí, se você já está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito no canal, então já se inscreva, para o silêncio, se inscreva e também ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá bom? E o próximo tópico é ainda mais marcante, que é como discernir a direção de Deus na nossa comunicação. É possível a gente saber a vontade de Deus quando nós estamos falando com a outra pessoa? Com certeza, você precisa parar também, prestar atenção, ouvir Deus falando com você. Muitas vezes as pessoas falam, Deus não fala comigo, mas sim, Deus fala com você. Talvez você não tenha parado para ouvir a voz dele, ouvir o que ele tem a dizer. E sim, nas nossas comunicações, o Senhor nosso Deus se interessa sim naquilo que nós temos a dizer um para os outros, porque aquilo que nós falamos pode afetar a pessoa negativamente ou positivamente, para o bem ou para o mal. E para ouvir a voz de Deus, esteja atento aos seus sentimentos, à sua intuição, porque às vezes você quer muito, você está se planejando aí para falar algo para aquela pessoa te machucou, fez algo contra você e você quer falar umas boas verdades para aquela pessoa, né? É assim que a gente fala, é assim que a gente pensa, mas às vezes Deus está aí, falando dentro de você, não fala não é a hora certa para você falar essas coisas, não. Essa pessoa não está preparada para ouvir isso, mas aí você não para ouvir os seus sentimentos, as suas intuições e você vai falar com essa pessoa e você gera muito mais conflito e às vezes você fala, Deus, por que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Você tem um livre-arbítrio, não é verdade?
e você também não parou para prestar atenção o que Deus estava aí direcionando você a fazer. E talvez não era isso o que você estava querendo fazer, né? E Deus estava falando para você, pare, agora é a hora do silêncio. E você estava aí, ó, um turbilhão de informações e querendo ferir aquela pessoa. Então, muitas vezes as nossas palavras ferem as pessoas quando elas são ditas no momento errado, na hora errada. E ainda para discernir a direção de Deus nas nossas comunicações, você deve parar e pensar nas consequências das suas palavras, porque as suas palavras, elas podem atingir a pessoa e não só naquele momento, mas ao longo da vida daquela pessoa, as suas palavras, aquilo que você diz pode gerar consequências, como eu disse, negativas, ruins na vida da pessoa, ao longo da vida da pessoa. Ela pode nunca esquecer aquilo que você disse para ela. Então, pare, analise o que as suas palavras vão causar na outra pessoa. A palavra de Deus fala que as nossas palavras, elas têm o poder de incendiar, né, uma floresta. Imagina, a nossa língua fala que, quando fala da língua, é das nossas palavras. Então, ela tem esse poder de causar muito malefício na vida das pessoas. Então, a gente tem que usar as nossas palavras, falar com sabedoria. E assim nós vamos estar discernindo a vontade de Deus, a direção de Deus e também fazendo a vontade de Deus quando nós somos pessoas sábias, falando as coisas certas no momento certo. Então, pare, pense, analise. Será que isso vai valer a pena eu falar? Será que precisa mesmo eu falar isso nesse momento? E aí, quando você faz essa autoanálise, você pode chegar à conclusão que não é necessário você falar. E que talvez você vai ter o momento certo para falar e você vai falar de uma forma mais branda, mais suave, com mais amor, de uma forma diferente, que talvez que nesse momento que você falasse tudo isso que você tem pensado para falar, vai gerar algo terrível nessa pessoa. E se você deixar para outro momento, Deus vai preparar um momento aí para você falar e você vai falar de uma forma diferente e você vai colher frutos, resultados positivos em relação disso que você queria falar nesse momento. Então, pare, pense, analise e você vai ver como vai ser melhor para a sua vida e para essa outra pessoa também. E você, tem medido as suas palavras ou tem falado sem pensar? Comenta aqui para mim que tipo de pessoa você tem sido na comunicação. Falando demais ou pensando e depois falando? Vou gostar muito de saber como você tem agido e como você tem agido para melhorar e tornar uma mulher que prospera. E agora o autor nos faz um questionamento de como desenvolver hábitos saudáveis nas nossas relações, nas nossas comunicações. Primeiro ele fala pra gente que nós devemos desenvolver o hábito de fazer perguntas abertas e não, principalmente na nossa comunicação, no nosso casamento, com nossos filhos, nós temos muito costume de fazer perguntas fechadas, que a resposta vai ser sim, não, mas para uma boa relação, para uma boa comunicação, nós temos que desenvolver o hábito de fazer perguntas abertas, que leva a pessoa a falar mais, que ela não tenha que responder só com sim ou com não, mas que ela tenha agora que falar muita coisa, falar, verbalizar muito mais do que o sim ou não. Então, isso é aprendido, é desenvolvido de nós também, porque nós temos o costume de fazer, como foi seu dia? Bom. E aí? Acabou a comunicação, terminou no bom. Então, a gente tem que desenvolver isso, pensar, perguntar, desenvolver essas perguntas e assim vai gerar melhor a comunicação, vai ampliar a nossa comunicação com as pessoas. E outro hábito que nós devemos desenvolver para melhorar a nossa comunicação nas nossas relações é desenvolver o hábito de olhar para a pessoa, fazer contato visual. Muitas vezes nós não aprendemos isso ao longo da nossa vida, não é verdade? A gente, não, tá falando algo sério, você tá olhando pro ar, você tá olhando pro chão, olhando pro outro lado. Não, é muito importante você desenvolver o contato visual, olhar para a pessoa com quem você está falando, olhar para os olhos dela, porque assim você mostra para essa pessoa que você está interessada no que ela está falando, que aquilo que ela está falando é importante, que você está interessado em saber como ajudar essa pessoa e não está ali só deixando a pessoa falar. E também o contato físico é muito importante. Dependendo da situação, você tocar na pessoa, na mão da pessoa, no ombro da pessoa, também é muito importante, porque você mostra que você está a sua atenção para essa pessoa, você está voltada para ouvir o que ela tem a dizer para você. Então, se alguém está falando com você, mesmo que seja um assunto difícil e que se você está aí parado para ouvir essa pessoa, é porque você tem interesse, não é verdade? Porque você parou
parou para ouvir. Então, olhe nos olhos das pessoas. É muito difícil a gente olhar nos olhos das pessoas, né? Olhar dentro dos olhos das pessoas, porque assim, às vezes a gente sente até intimidado, né? É verdade? Quando uma pessoa olha para você dentro dos olhos seus e fala com você. E ela tá chamando a sua atenção. E você também deve responder a atenção dessa pessoa. E desenvolver isso. Porque é fácil? Não é, como o autor fala, que não é fácil. Mas nós devemos parar, olhar nos olhos das pessoas. Muitas vezes nós estamos falando com nossos filhos, chamando a atenção, ou falando com o nosso marido. Cada um tá olhando para um lado e a gente tá falando. Por isso que a gente não tem êxito nas nossas comunicações. Porque as pessoas estão fazendo outra coisa e você tá falando. Então só tá chegando uma informação e a pessoa não está direcionada, parando para olhar para você. E aí a gente fala assim, eu falo, ninguém me escuta. Talvez ela tá precisando você o quê? Para ser ouvida, você precisa parar, olhar nos olhos, dedicar um momento para a comunicação. E aí você vai ver, se você colocar esse hábito na sua vida aí, ó, começar já colocando isso em prática, você vai ver como vai melhorar a sua comunicação. E eu falei aqui com os filhos, com o marido, mas é comunicação no geral, com todas as pessoas que você for falar, olhe nos olhos dela, porque assim ela vai te compreender e você também vai compreender melhor essa pessoa, os sentimentos, tudo o que passa com ela no momento da fala. E você, se identificou com alguma coisa desse livro, do que nós falamos aqui? Se você gostou, então, ó, assista mais esse vídeo que aparece aqui na sua tela, que vai ajudar você a melhorar ainda mais a sua comunicação e saber quando falar na hora certa, tá bom? E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu te aguardo aqui pro próximo vídeo!